iniciar aqui o nosso trabalho, esse modelo de tapete, ele vai ser bem facinho de fazer, porque nós vamos trabalhar em crochê circular novamente, tá bom? Então, é só ponto alto sobre ponto alto, nem correntinha nós vamos fazer aqui, só no início aqui as 4 correntinhas, tá bom? Vou começar com a minha cor azul marinho, vou laçar aqui o meu trabalho e vou fazer mais 3 correntinhas, dando no total de 4 correntinhas. Vou fechar aqui na minha primeira correntinha com ponto baixíssimo. E vou subir, ó, 1, 2, 3. Vou vir aqui dentro das nossas correntinhas e vou trabalhar 11 pontos altos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou fechar na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, aqui, na verdade, eu terei ficado com 12 pontos altos. Afinal, nossas 3 correntinhas aqui já conta como ponto alto. Para a nossa próxima carreira, eu vou trabalhar 2 pontos altos, vou subir aqui minhas 3 correntinhas, e no mesmo ponto eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos. Então, aqui nessa carreira, nós iremos trabalhar 2 pontos altos para cada ponto de base, tá certo? Então, como eu havia explicado no outro vídeo, se você não assistiu, o crochê circular, ele nada mais é do que você aumentar a mesma quantidade de ponto que você iniciou. Então, como nós iniciamos ali o nosso primeiro círculo com 12 pontos, eu tenho que aumentar em todas as carreiras 12 pontos. Assim, o meu crochê não vai fechar e nem vai ficar com aqueles babados, sabe? Que cria aquelas rugas, ele não vai ficar, porque nós vamos aumentar certinho as quantidades de ponto. E outra coisa que é importante é você fechar sempre a sua carreira. Quando chega lá nas 3 correntinhas, feche ela direitinho com ponto baixíssimo, que o seu trabalho não vai ter problemas, tá bom? Então, aqui eu já tô terminando a minha segunda carreira, onde eu tinha 12 pontos altos, agora eu vou ficar com 24 pontos altos. Então, vou fechar, ó, 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Veja como que vai ficando, ó. Agora, aqui nessa próxima carreira, eu vou subir minhas 3 correntinhas, porém, nós não vamos fazer os aumentos nas nossas correntinhas, nós vamos sempre fazer os aumentos nos próximos pontos. Então, nessa terceira carreira, aqui eu vou fazer o intervalo de um ponto alto sem aumento. Então, aqui eu não vou trabalhar aumento, eu vou no meu próximo ponto e faço um aumento. Um ponto alto sem aumento, e o próximo será com aumento. Então, aqui como eu disse para vocês, nós vamos sempre trabalhar 12 aumentos. Então, aqui, para que eu pudesse ter 12 aumentos, nós vamos pulando um ponto alto sem trabalhar o aumento, tá bom? Então, nós vamos seguir assim por toda essa carreira. A cada um ponto alto sem aumento, no próximo faremos um aumento. Eu vou fazer aqui a minha carreira e já volto para a nossa próxima carreira. Lembrando, chegando aqui no final, feche na sua terceira correntinha com ponto baixíssimo. Então, agora para a nossa próxima carreira, eu vou subir aqui minhas 3 correntinhas. Vou no meu próximo ponto e trabalho um ponto alto. Vou no meu próximo ponto, 2 pontos altos. Então, aqui o nosso intervalo aumentou um ponto alto, né?
na carreira anterior, a cada um ponto alto, nós fazíamos o aumento. Nessa carreira, a cada 2 pontos altos, é na onde nós vamos fazer o nosso aumento. Então, nós vamos seguir assim por toda essa carreira. A cada 2 pontos altos, faremos um aumento. Eu vou seguir aqui a minha carreira. Quando chegar no final, é só você fechar na sua terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, feita a nossa segunda carreira, veja, pessoal, que aqui nós iniciamos com 12 pontos altos, depois eu trabalhei 2 pontos altos para cada ponto de base, depois nós trabalhamos um ponto alto para obter um aumento, e depois 2 pontos altos para poder obter um aumento. Nessa carreira, nós vamos trabalhar 3 pontos altos para poder obter um aumento. Então, vou subir aqui, subir já minhas 3 correntinhas, 3 pontos altos e um aumento. Novamente, 3 pontos altos. E um aumento. Então, pessoal, vocês deverão seguir fazendo dessa forma por toda essa carreira, e nas próximas carreiras, como que você vai trabalhar? Eu não vou fazer todas as carreiras em crochê circular, porque senão o vídeo ficaria muito longo. E como a explicação aqui que eu vou dar para vocês é bem fácil de seguir as outras carreiras, porque vai ser somente em ponto alto e vamos continuar aumentando 12 pontos altos para cada carreira. Então, veja, se nessa aqui eu trabalhei 1, na próxima eu trabalhei 2, na próxima eu trabalhei 3. Então, a próxima dessa daqui vai ser 4 pontos altos para poder obter um aumento, na outra 5, depois 6, 7, e assim você vai aumentando sempre um ponto alto para poder fazer um aumento, tá certo? Ou você pode fazer também assim, ó, tá vendo que aqui ele forma os Vzinhos, ó, tá vendo aqui eu tenho um Vzinho, outro Vzinho e outro Vzinho. Então, esses aqui são os Vzinhos de aumento. Então, você faz o aumento sempre no segundo ponto alto do aumento, ó. Veja que aqui, ó, se você ver aqui no meu trabalho, sempre é no segundo ponto alto que nós trabalhamos o aumento. Você pode seguir também dessa forma. Você vai trabalhar até você obter 25 pontos altos para poder ter um aumento, tá certo? Então, você deverá fazer as carreiras, sempre faz as carreiras, feche na sua terceira correntinha. Próxima carreira, feche na sua terceira correntinha. Inicie sempre com 3 correntinhas e não trabalhe os aumentos nas suas correntinhas. Assim, a sua carreira de correntinha vai seguir reta, tá bom? E é só você trabalhar então, pessoal. Vai aumentando um ponto alto para cada carreira para poder você fazer um aumento, tá bom? Então, aqui nós temos o 3, e estamos aqui na carreira de número 3, né? Com 3 pontos altos para ter um aumento. Então, você deverá, na hora que você tiver 25 pontos altos para um aumento, aí eu vou voltar para a gente continuar no nosso tapete, tá certo? Depois, então, pessoal, de eu ter feito as minhas 25 pontos para ter um aumento, eu optei por fazer essa margem aqui de 3 carreiras na cor cinza. Então, é só você seguir, continuando aumentando sempre um ponto em cada espaço de aumento, né? Aqui, ó, essa carreira aqui, ó, para vocês verem na cor cinza, ó, ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. E aí eu obtive o aumento. Depois foi 27, depois 28, tá certo? Então, é só você prosseguir depois com essas 3 carreiras na cor cinza e arrematar o seu fio. Vamos agora para a parte dos detalhes do nosso tapete. Vamos agora, pessoal, passar para a parte dos detalhes, certo? Que a gente vai fazer o foguete, tem a parte das estrelinhas. Então, agora eu vou iniciar aqui com a cor branca para fazermos nossas estrelinhas. Então, como que eu vou fazer? Nós vamos trabalhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5.
serão 5 correntinhas. Eu vou fechar na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Essa estrelinha, pessoal, dá para vocês fazerem aplicação em outros trabalhos também, tá bom? Vou subir aqui 2 correntinhas, que vai equivaler a meio ponto alto. E aqui dentro das nossas 5 correntinhas, nós vamos trabalhar 14 meio pontos altos, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 pontos altos, meio alto, porque eu já contei aqui minhas 2 correntinhas, tá bom, pessoal? Então, se caso ficar muito apertado, é só você ajustar aqui depois os seus pontos, que vai dar certo. Agora, nós vamos iniciar a parte da nossa estrelinha. E eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou fazer mais uma correntinha que vai representar um ponto baixo. Então, ó, eu pulo este e este, 2 correntinhas, que é o ponto baixo, e vou para o meu próximo ponto, trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou trabalhar meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. 1, 2. E no próximo, vamos trabalhar aqui nesses 2 últimos, 2 ponto alto duplo. Ok? Então, veja que eu fiquei na ponta aqui com 2 pontos baixos, depois 2 meio pontos altos, 2 pontos altos e 2 pontos altos duplo. 2 meio ponto alto, 2 pontos altos e 2 pontos alto duplo. Nós vamos pular um ponto de base e vamos no nosso próximo ponto fazer um ponto baixíssimo. Vamos para o próximo ponto e eu faço novamente um ponto baixíssimo, ok? Agora, nós vamos novamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço uma correntinha que vai representar o ponto baixo. Pulo essas 2 correntinhas, vou para a terceira correntinha fazendo outro ponto baixo. Trabalho meio ponto alto, meio ponto alto, ponto alto, ponto alto e ponto alto duplo. Então, veja que nós sempre vamos ter 2 de cada ponto, 2 pontos baixos, 2 meio alto, 2 ponto alto e 2 ponto alto duplo. Chegando aqui, você pula um ponto de base, vai para o seu próximo ponto e faz um ponto baixíssimo. Vai para o próximo ponto e vamos iniciar novamente esse processo da nossa estrelinha, tá certo? Então, você vai fazer assim por toda essa carreira. Quando chegar aqui no final, você fecha com um ponto baixíssimo e deixa um pedaço para costura. Veja que você também vai ficar com 5 dessas partes aqui da nossa estrelinha. A nossa estrela vai ter 5 pontas, tá certo? E eu volto para o nosso próximo passo. Então, pessoal, a sua estrelinha deverá ter ficado assim. Você terá que fazer mais 8 dessas estrelinhas para poder pregar no seu tapete, tá certo? Deixe um fio para costura. Se você for querer fazer aplicação com cola quente ou outro tipo de cola, é só você fazer o arremate. Então, nós vamos precisar ter 8 dessas estrelinhas, ok?
Agora, nós vamos passar para a parte do fogo do nosso foguetinho. E nós vamos iniciar fazendo com a cor vermelha. Eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 3 correntinhas para subir. Então, a contada aqui da onde está a nossa agulha, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos vir fazer um ponto alto na nossa quinta correntinha. E vou trabalhar mais 3 pontos altos aqui, que no total vamos ficar com 5 pontos altos. Nós vamos trabalhar esses 5 pontos altos sem diminuições e sem aumentos por mais 4 carreiras. Então, vou fazer aqui mais 4 carreiras, onde eu não vou trabalhar diminuições. No total, nós vamos ficar com 5 carreiras. Então, eu vou dar uma paradinha aqui para poder fazer as minhas 5 carreiras de 5 ponto alto e já volto fazendo as carreiras de diminuições. Fiz então aqui minhas 5 carreiras de pontos altos, agora vamos iniciar a parte de diminuições. Então, vou subir aqui minhas 3 correntinhas e já aqui no próximo ponto eu vou trabalhar meio ponto alto, vou para o meu próximo ponto, faço meio ponto alto e agora sim eu removo todos de uma vez. Aqui nós fizemos a nossa primeira diminuição. Vou para o outro ponto, faço um ponto alto e no outro um ponto alto. Próxima carreira, 3 correntinhas, vou no meu próximo ponto e trabalho meio ponto alto. Vou no meu próximo ponto, meio ponto alto e removo todos de uma vez e trabalho no próximo ponto, um ponto alto. Última carreira, 3 correntinhas, vou aqui no meu ponto e faço meio ponto alto. No meu outro ponto, meio ponto alto e removo todos de uma vez. Então, assim, teremos feito a parte do foguinho do nosso foguetinho. Você deverá ter mais 2 peças igual a essa, ficando no total de 3 peças. Aqui você pode deixar um pedaço de linha para costura ou você arremate para poder colar. Faça como você achar melhor, tá certo? Aqui eu vou iniciar com a cor branca para fazer a janela do nosso foguete. Então, aqui eu vou começar com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou fechar na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas que vai equivaler a meio ponto alto. Vou para o próximo aqui dentro da nossa argolinha e vou trabalhar num total de 9 pontos altos, já que a nossa 3 correntinhas ali está contando como um ponto meio alto. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, fiquem no total de 10 meio pontos altos. Aqui agora nós vamos trabalhar 2 meio pontos altos para cada ponto de base. Então, onde você tinha 10, você vai ficar com 20 nessa carreira, tá bom? Então, é só você seguir fazendo os aumentos e quando chegar no final, você faz o ponto baixíssimo na sua segunda correntinha e você já pode arrematar o seu fio, porque nós vamos ainda trabalhar com a cor preta aqui na nossa janelinha, tá bom? Então, é só você seguir aí a sua carreira, eu vou terminar aqui a minha e já volto com a cor preta. Aqui eu já fiz a minha carreira na cor branca, onde eu fiz a última aqui com os aumentos. Agora, nós vamos prender aqui a nosso fio preto. E eu vou subir mais uma correntinha, então, fiquei com meio ponto alto, vou no meu próximo ponto e trabalho 2 meios pontos altos. Meio ponto alto e no próximo 2 meio pontos altos. Então, aqui nós vamos obter um meio ponto alto para cada aumento, tá bom, pessoal?
Sempre lembrando, quando a gente vai trabalhar no crochê circular, temos que fazer a quantidade certa de aumento para que ele não fique nem fechado e nem cheio de pontos, tá bom? Então, é só você seguir assim nessa carreira, fazendo esses aumentos e mantendo um ponto. E chegar aqui no final, você fecha na sua segunda correntinha e deixa um pedaço de fio para a costura. Você deverá ter mais 2 peças igual a essa, ficando um total de 3 peças, ok? Para fazer a parte do nosso foguete, a parte do meio, nós vamos iniciar com 15 correntinhas. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feitas as 15 correntinhas, nós vamos subir aqui 3 correntinhas, que vai representar um ponto alto. Nós vamos pular essa aqui, que é a base, e vamos para a próxima, que é a contar da agulha da quinta correntinha. E nós vamos trabalhar toda essa carreira em pontos altos. Então, nós iniciamos aqui com 15 correntinhas, então, no total, vamos ficar com 15 pontos altos. Então, aqui, pessoal, eu já fiz meus 15 pontos altos e agora, nessa primeira parte, nós vamos trabalhar com um aumento. E a segunda parte vai ser as diminuições. Então, aqui, nós não vamos fazer nem aumento e nem quando for fazer diminuições, já direto no primeiro ponto aqui. Então, nós sempre vamos trabalhar um ponto para poder ter o aumento ou a diminuição. Então, fiz aqui minhas 3 correntinhas, eu vou para o meu próximo ponto e trabalho um aumento. Agora sim, aqui eu já vou seguir todos esses pontos aqui até chegar lá no penúltimo ponto para nós trabalharmos novamente um aumento. Então, aqui no meio será ponto sobre ponto, tá certo? Vou vir aqui. Cheguei no penúltimo ponto, aqui sim eu vou trabalhar o meu aumento. Por que que nós vamos fazer o aumento e as diminuições já dentro do nosso trabalho? E aqui eu faço um ponto alto. Porque depois nós não vamos fazer aquele acabamento em volta. Então, se você faz o aumento e as diminuições já aqui no primeiro ponto, não fica muito bacana. Então, se você dá o acabamento aqui dentro, veja que você vai ficar sempre no início e no final com um ponto alto, tá certo? Então, você vai trabalhar entre carreiras de idas e vindas, fazendo o aumento por 15 carreiras, tá certo? Então, você conta aqui, ó, 1, 2, agora você vai ter que fazer mais 13 carreiras, sempre trabalhando um aumento no início e no final. Porém, você trabalha um ponto alto e faz o aumento. E aqui, antes de chegar no seu final, faça o aumento para depois fazer o seu ponto alto, ok? Então, é só você seguir fazendo assim e eu volto já com a parte das diminuições, ok? Então, pessoal, depois de ter feito as 15 carreiras, o nosso trabalho vai ficando assim. Ficamos aqui num total de 45 pontos. Aqui você veja que afunilou, porém nós vamos fazer a parte da asa aqui do nosso foguete, tá bom? Então não tem problema, era assim mesmo que tinha que ficar. Agora, nós vamos começar a fazer as diminuições. Então, lembra que eu falei que sempre no início e no final de toda a carreira, nós sempre ia terminar com um ponto alto? Nas diminuições, serão da mesma forma. Eu vou subir aqui minhas 3 correntinhas e já vou aqui nesse próximo ponto trabalhar uma diminuição. Então, eu laço, removo 2 alcinhas, laço e vou para o próximo ponto. Fiz metade de 2 pontos altos, eu laço e removo os 2 uma vez. É assim que se faz diminuição em ponto alto. Então, nós vamos trabalhar agora em ponto alto, ponto sobre ponto, até chegarmos nos 3 últimos pontos.
Então, eu vou seguir aqui e já volto no final. Cheguei, então, aqui, pessoal, nos meus últimos 3 pontos, e é aqui que eu vou trabalhar da minha diminuição. Então, eu laço, faço meio ponto alto, laço e faço meio ponto alto. Laço e removo todos de uma vez. E aqui no nosso último ponto, nós trabalhamos um ponto alto. Então, veja que agora nós vamos fazer ao inverso. Em vez de fazer aumentos, nós vamos trabalhar diminuição. Nós vamos fazer carreiras de diminuição até afunilar por total. Então, eu vou pedir para vocês fazer 20 carreiras. E aí, eu vou voltar já com as minhas 20 carreiras diminuídas, né? Onde nós vamos diminuir um ponto alto no início e um ponto alto no final aqui, tá certo? E aí, eu mostro como que nós vamos terminar o nosso foguete, tá bom? Então, você deverá prosseguir aqui 19 carreiras como essa. Então, aqui, ó, você já vai voltar, você vai trabalhar 3 correntinhas e vai fazer uma diminuição. Então, é assim que você vai trabalhar todo o início das suas carreiras. No total, pessoal, você vai diminuir sempre aqui no início e no final, tá bom? Então, é só você prosseguir fazendo suas diminuições e eu já vou voltar para a gente fazer a parte final do nosso foguete. Para fazermos a lateral do nosso foguete, que é as asas, nós vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos subir aqui 3 correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. Venho na minha 5ª correntinha e começo a trabalhar pontos altos. Vou trabalhar aqui meus 6 pontos altos, um ponto alto para cada correntinha, tá certo, pessoal? Chegando aqui no final, nós vamos virar o nosso trabalho e novamente vou iniciar com 3 correntinhas e vou trabalhar aqui ponto sobre ponto. Porém, quando tiver faltando 2 pontos, nós vamos fazer um aumento. Então, aqui, ó, no meu 5º ponto alto, eu trabalho um aumento. E fecho aqui a minha carreira com um ponto alto. Vou virar o meu trabalho e novamente subo 3 correntinhas. Vou para o meu próximo ponto, onde eu vou trabalhar um aumento. E depois eu vou trabalhar pontos sobre pontos. Chegando aqui no final, você vai virar novamente a sua peça e de novo, pessoal, vamos trabalhar as 3 correntinhas para subir e depois vamos trabalhar ponto sobre ponto até estiver faltando 2 pontos para terminar. Então, veja que nós vamos trabalhar os aumentos somente de um lado da nossa peça. Cheguei aqui no meu penúltimo ponto, faço 2 pontos altos e um ponto alto para fechar a carreira. Então, veja, ó, que você vai aumentar somente de um lado do seu trabalho, tá bom? Do outro lado, você vai permanecer sem aumento, e nos outros pontos também não, somente de um lado e é no penúltimo ponto, ou no segundo ponto, quando você for virar para cá. Nós vamos trabalhar nessas carreiras por 10 carreiras assim, tá certo? Quando você terminar, é só você arrematar um fio, deixando o suficiente para costurar na parte do seu foguete, tá bom? Esse fio que você vai deixar vai ser justamente para costurar no seu foguete, tá bom? Então, você deverá ter outra peça igual a essa, para fazer o seu outro lado do seu foguete. E aí, depois eu já vou voltar para poder costurarmos essa asa no nosso foguete. Então, pessoal, depois de ter feito as 20 carreiras onde nós fizemos as diminuições sempre no início e no final de cada carreira, veja que formou o bico do nosso foguete e aqui ficou no final, ó, com as 2 diminuições e as 3 correntinhas. Veja que eu deixei aqui o fio para costurar o nosso foguete por inteiro no nosso tapete, tá certo? Aqui, eu já vou mostrar para vocês que eu já costurei
a parte da minha janelinha do meu foguete, ó. Então, eu tenho aqui as minhas janelinhas, onde eu centralizei ao meio e fiz espaço de 3 carreiras de pontos altos para ir colocando cada uma das janelinhas, tá bom? Eu costurei já elas. E agora eu vou mostrar para vocês como que nós vamos costurar a parte da asinha do nosso foguete. Eu havia falado da nossa asa que era para fazer 10 carreiras, porém, quando eu cheguei no final da 10ª carreira, eu optei por acrescentar mais uma carreira. Então, eu fiquei aqui no total de 11 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok? E deixei o fio para costura. Agora que eu vou posicionar para mostrar para vocês como que nós vamos costurar uma peça na outra. Eu vou colocar aqui, pessoal, ó, rente ao foguete, a asa, tá certo? Nós vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, para se ter a certeza de onde nós vamos começar nossas costuras. Então, aqui nesse primeiro ponto aqui, ó, você vai posicione sua peça assim, pessoal, ó, para que esse lado da costura fique para trás, tá bom? Então, aqui nós vamos passar 2 vezes. E depois, ó, é só você vir pegando aqui nas alcinhas aqui e vir costurando. Mantenha-se sempre posicionado, ó, para ter certeza se você tá pegando carreira com carreira, tá bom? Então, tenham esse cuidado, porque senão depois você vai passar alguma carreira e na hora lá no final vai ficar faltando. Então, tenha esse cuidado aqui na hora que você estiver costurando. E também não puxe muito forte. Se for possível, posicione a sua peça numa mesa para ficar mais fácil de você vir costurando, tá bom? Então, vou seguir aqui. Essa é a nossa primeira costura que eu tô mostrando. A parte da janelinha eu não mostrei, pessoal, mas é bem simples, é igual eu vou fazer as outras peças, porque fica muito complicado de colocar aqui para mostrar tudo. Então, eu vou só dar essas dicas aqui de costura para ficar mais fácil para vocês mesmo. E, ó, cheguei aqui no meu último ponto, ó. Sempre no primeiro e no último ponto, lembre sempre de passar 2 vezes, tá? Para que fique bem firme. E aqui, formamos a asa do nosso foguete, tá vendo? Então, já vou arrematar aqui meu fio. Depois, é só você pregar já o outro lado e colocar a sua janelinha, que a peça do seu foguete já vai estar pronta, tá bom? A próxima peça que iremos costurar será o nosso foguinho do nosso foguete. Aqui eu já vou mostrar para vocês que eu já costurei 2 das minhas peças, porque que eu não tenho como, eu vou estar mostrando para vocês como posicionar elas depois quando meu tapete já estiver totalmente montado. Porque aqui na minha mesa não caberia eu colocar o foguete para mostrar para vocês como que eu coloquei cada espaço aqui. Então, eu vou fazer primeiro essa parte de eu estar costurando e depois eu vou mostrar no final como que eu posicionei cada peça, tá bom? Para poder ajudar vocês. Então, eu vou aqui, que eu já tenho a noção de onde que eu deveria costurar. Nós vamos dar início, pessoal, a parte onde nós fizemos a diminuição vai ficar pra cá, tá bom? Aqui é o início com 5 pontos altos e a parte mais fina ficará para o lado de fora do tapete, tá bom? Então, vou iniciar aqui, ó. E nós vamos fazer aquele ponto que é o caseado, né? Que a gente fala. Que você sobe e desce aqui, ó. Aqui eu já pego no meu tapete, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem, depois que você posicionar toda a sua peça, você dá pinguinho de cola quente para que ele não saia, para ficar mais fácil de você costurar, é uma ideia bem bacana, viu, pessoal? Porque assim, você não tem um problema dela ficar saindo. Meu tapete tá um pouquinho pesado e tá caindo da minha mesa. Então, ó, eu venho... Por isso que é bom você costurar numa mesa, porque você já desce a agulha
já direto tanto na peça que você tá costurando, quanto na peça no tapete, né? Então, fazer as costuras, pessoal, é bem fácil mesmo. Que eu tô tendo um pouquinho mais de dificuldade devido à câmera estar aqui na frente, né, para poder mostrar para vocês. E eu não fico numa posição tão favorável aqui para me ajudar a costurar, pessoal. Mas é bem fácil fazer. E é bom vocês dedicar um tempinho mesmo para fazer essas costuras, para que o acabamento fique bem bacana, tá bom? Eu vou terminar aqui já, ó. E já vou arrematar o meu fio. Tá vendo? Então, pessoal, eu precisei posicionar o tapete no chão para poder mostrar para vocês, porque a medida dele ficou de 1 metro, né? Então, veja que eu posicionei o meu foguete no centro do meu tapete e depois coloquei ali os 3 foguinhos, né, que eu fiz e separei as minhas estrelas. Isso você pode separar da forma que você achar melhor e veja como que foi fácil montar o tapete. Então, pessoal, a minha dica é para que vocês colhem as peças antes de costurar. Assim você não vai ter dificuldade depois ao costurar da sua peça sair do lugar, tá bom? Mas colhe, mas depois venha reforçando com a sua costura. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários. E se ficou alguma coisa assim a desejar, também avise-nos para que nós possamos melhorar os nossos vídeos conforme nos for trazendo outros conteúdos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!